esse é o primeiro setup que eu montei para jogar. E após alguns anos economizando dinheiro, pesquisando muito sobre preço, peças e periféricos de PC, esse é o resultado do meu setup atualmente. Mas o meu setup teve diversas alterações com o passar do tempo, antes de chegar no nível que é hoje. Principalmente por gastos errados que eu tive ao montar meu setup e ao meu hobby, que é testar periféricos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco dessa evolução do meu setup, mostrando todos os passos que eu fiz até chegar no que é hoje. Galera, beleza? Como vocês estão? Como apresentaram já no início do vídeo, hoje vou estar mostrando um pouco a evolução do meu setup que eu tive com o passar do tempo. A ideia do vídeo surgiu basicamente após eu estar vendo algumas fotos do meu setup antigo e eu percebi o quanto que eu evoluí, o quanto que meu setup mudou no passar do tempo. Não foi da noite do dia que eu tive esse setup que eu montei do dia que tá hoje, com todos os periféricos que eu tenho vontade de ter, quase todos na verdade, que tem muita coisa aqui que eu quero mudar ainda, mas tipo, o PC que eu tenho hoje eu consigo rodar o jogo que eu quiser. Tem periféricos bons, igual meu teclado, que é o meu teclado novo, que é um GMK67. E demorou, querendo ou não, para montar esse setup. Foi mais ou menos 3 anos e meio. Aí eu percebi o quanto que eu consegui evoluir meu setup nesse passado tempo, nesse meio tempo. O principal intuito do vídeo é mostrar para quem tá querendo iniciar nesse mundo setup, montar seu primeiro setup, que não precisa montar tudo da noite pro dia, não precisa comprar tudo de uma vez por hora, você não precisa se preocupar, você consegue ter um setup da hora montando de pouco em pouco, comprando um PC mais simples, já com vídeo integrado, comprando os periféricos mais simples. Uma coisa que eu percebi muito com o tempo no meu setup, você vai ver, e principalmente em outro setup, o que manda nele não é principalmente só o PC mais forte que tem um setup já organizado, tem um setup tipo que agrada o seu gosto principalmente, seja um gosto mais game, uma pessoa que é mais um setup mais minimalista, faz total a diferença pro ambiente. Quanto mais organizado, mais o gosto que você quer o setup, mais vontade você vai ter de ficar ali para jogar, para estudar, para fazer qualquer coisa. E outra coisa para mostrar para quem já tem um PC simples, para não fazer alguns erros igual eu tive, que foi tentar mexer muito em PC antigo, que eu fiz muito isso e eu percebi depois de muito tempo que eu tava só gastando dinheiro à toa ali. Então, eu separei uma pasta aqui com várias fotos de setup que eu tive, que eu montei com o passar desse tempo, e vou estar mostrando algumas delas aqui. Bom, primeiramente vamos começar já com o início de tudo. Esse aqui foi meu primeiro setup que eu montei. Foi um setup bem simples, que basicamente a maioria das coisas que tem nele é reaproveitado. A mesa, ele é uma porta de um guarda-roupa antigo que eu tinha em casa. O monitor, que na verdade é uma televisão, eu peguei dos meus pais que não tava usando para poder usar como monitor, que como dá pra ver no notebook que eu utilizava, a tela dele não estava muito boa, tava horrível para usar aquilo, então optei por usar a televisão como monitor. Ele não é tão grande, então não fazia tanta diferença ou não seria tão prejudicial para mim, porque tinham 24 polegadas, então ficava perfeito para o setup. E o notebook, como dá pra ver, tava ficando nos pedaços. Ele é um notebook bem simples, na época era processador AMD, não lembro o modelo exato agora, mas tinha 1 GHz de velocidade de processamento, tinha 4 GB de RAM DDR3, um HD de 500 GB. Notebook bem simples, tinha bastante problema, o teclado dele não funcionava direito, a tela tava cheio de problemas de mancha preta, basicamente. Então era um notebook bem simples, que eu utilizei basicamente há muito tempo da minha vida. Aí os periféricos também são simples, que era um teclado mais barato que eu achei. Barato tirar, porque eu comprei na minha cidade, foi caro pra cacete esse teclado. Aí tem um mouse também barato, entre aspas, um mousepad simples do Kratos, que eu tenho esse mousepad ainda. Não dá pra ver direito, mas eu também usava uma cadeira já nessa época, que era minha cadeira antiga de escritório, que esse modelo era horrível, não recomendo a ninguém, nem o meu pior inimigo recomenda essa cadeira. Até o extensor, mais ou menos assim, que levantava um pouco o meu monitor, é gambiarra, que é feito de Lego. Minhas pecinhas de Lego fiz um extensor para poder deixar o monitor mais alto. E basicamente esse foi meu primeiro setup. Primeiro entre aspas, porque antes dele eu tinha um outro setup, porém eu não registrava, não tirava foto. Eu acho que até tirava foto, mas eu perdi as fotos, então o mais antigo que eu tenho é essa, para poder registrar aqui e mostrar. E após esse setup eu já fiz uma pequena evolução. Como podem ver, eu já comprei meu computador. Era um computador bem simples, foi o primeiro computador que eu comprei com meu dinheiro mesmo, que ele foi usado obviamente, tinha as peças bem simples, e foi a partir daqui que eu gastei muito dinheiro com um computador antigo, que eu me arrependi. Que é até uma dica que eu deixo aqui: não gaste dinheiro para melhorar o computador antigo. Se quer trocar computador, pega um novo, pega umas peças melhores, mas ficar gastando para melhorar PC antigo acaba gastando muito mais do que seria você trocar de PC, ou pelo menos começar a comprar um PC novo. Mas o PC era bem simples na época, era bem antigo, que para ter noção era um 775 ainda, ele tinha uma placa-mãe DDR3 775, um Core 2 do 7400,
com 6 GB de RAM e uma fonte também simples aí, com um gabinete bem simples de escritório. O gabinete era do STI, que nem era original dele, eu acho. A mesa também não mudou muita coisa, continua sendo a mesma porta em cima. A única coisa que eu fiz foi botar as pés nelas, que são também pés reaproveitados, que toda essa parte de material que eu fiz para fazer, todo esse material que eu usei para fazer o pé da mesa são materiais reaproveitados. Os caixonetes que eu utilizei como nicho ali, por exemplo, são de verdura. Os pés da mesa eram reaproveitados de material de construção. Basicamente tudo isso aqui é reaproveitado. E o resto continua sendo a mesma coisa, mesmo monitor, mesmo teclado, não mudou nada desde o último setup. E aqui já foi uma grande evolução que eu fiz no meu setup. Fiz algumas mudanças no computador, que não dá pra ver infelizmente na foto. Mudei a mesa, que agora eu peguei uma mesa melhor, uma mesa de verdade, sem ser uma que eu fiz com material reaproveitado, que é uma mesa que é muito boa e deixa aqui minha recomendação, que é uma mesa da Madeza, mesa game simples que vende no Mercado Livre. Na época eu paguei R$300 e eu acho que hoje também tá esse valor. E fiz algumas mudanças nos periféricos, como podem ver. Tem um mousepad que é um Hyrax HMP 901, se eu não me engano é esse modelo. Tem o Deluxe M800 que tá aqui, é um mouse que eu gosto muito por ser sem fio, porém eu quero fazer a mudança dele, pegar um mouse melhor, principalmente um mouse um pouquinho menor, porque eu acho que pra minha mão ele se encaixa melhor, um mouse menor. Ainda tem um teclado que é um Redragon Lakshmi, na época tava original, tava em estoque, eu não tinha feito nenhuma customização. Hoje esse teclado tem muita custom que eu fiz nele ainda. Aí tem outro mouse que tá escondido ali embaixo, que é um Logitech G203. Ainda quero fazer algumas modificações nele também, que é um mouse que eu gosto e desgosto ao mesmo tempo, então por isso quero fazer algumas custom nele. Já até pesquisei algumas. E as mudanças que eu fiz no computador foi basicamente colocar uma placa de vídeo nova, que foi uma GT 1030. Troquei a fonte, que é a fonte que eu uso até hoje em dia, que é uma CV450 da Corsair, e botei um SSD de 240 GB, que eu tenho até hoje, só que não fica no meu PC principal, fica no meu notebook. Mas essas foram algumas modificações que eu fiz com o tempo. E depois de passar um tempo, o meu PC antigo acabou estragando. Por que isso aconteceu? Porque eu quis fazer um upgrade nele, que foi trocar o processador, botar um processador mais novo, melhorzinho, porque não tinha muita coisa que fazer naquele kit, mas eu tentei trocar o processador e o PC não quis ligar mais, praticamente estragou. Aí eu tive que trocar de PC e peguei esse ali, que tá na foto, que é um PC que eu peguei com o meu amigo, peguei um preço bem barato, que era uma configuração bem simples que veio para mim, que foi uma fonte 300 watts, uma placa H61, que eu acho que é esse modelo, um i5 2400, veio 8 GB de RAM, veio uma placa de vídeo R5 240, eu acho, e sem HD. E tudo que eu tinha que podia reaproveitar, coloquei no PC, a placa de vídeo, o SSD e a fonte, coloquei para ele e fiquei utilizando. Também fiz a mudança, colocar um mousepad novo, que foi um Fire Sakura na época, e gostei bastante desse pad, e tenho ele até hoje ainda, que é um pad Speed. Na época eu comprei muito pela estética dele, que eu curti muito, e ficou bem diferente do meu setup, já que eu queria fazer um setup também de outra cor, e eu queria um pad também desse tamanho. E aqui a próxima evolução, que também já se passou um bom tempo depois, que eu fiz a troca do monitor. Fiz a troca não, coloquei mais um monitor no setup, que é o que eu tô utilizando agora, que é o Mansi Horizon, que é um monitor de 24 polegadas, 75 Hz, monitor VA. Aí nesse dia que chegou, que foi até o dia que eu tirei a foto, que eu tava fazendo um teste pra ver, para ficar com 2 monitores, já que eu gosto de ter 2 monitores no meu setup, é algo que me faz falta ter. Hoje em dia eu quero pegar mais um monitor para ficar como secundário, para utilizar no meu dia a dia, porém não tô com uma condição financeira boa para poder pegar o segundo monitor, mas um dia eu vou pegar ele e vou ficar com 2 monitores. Mas de resto não teve tanta diferença nesse aqui, só mudei o monitor e coloquei um monitor novo. Aqui basicamente foi uma das melhores coisas que eu tinha testado no meu setup, que foi usar com 2 telas. E aqui foi mais uma evolução, entre aspas, porque eu só utilizei por um dia, por nem meia hora eu fiquei assim, que foi utilizar meu setup com 2 monitores. Eu basicamente coloquei meu monitor antigo como principal e esse aqui como secundário. Só que, como eu te expliquei antes, eu não gostei da qualidade. A qualidade me incomodava, já que um monitor era Full HD e outro monitor era HD. A qualidade era bem diferente, tinha uma resolução diferente, a proporção diferente, então eu não gostei e acabei retirando e ficando só como teste. Porém, eu ainda quero alcançar nesse nível e ter meus 2 telas, meus 2 monitores. Mas eu provavelmente não ia montar nesse estilo, ia montar em um estilo mais minimalista, que é até o caso que eu vou mostrar agora. Que esse sim é um dos setups que eu mais gostei de ter e de montar e que eu utilizei. Que foi um setup completamente minimalista. Em cima da mesa tem nada, basicamente puro. Meu PC estava escondido aqui no canto, onde está mais ou menos o microfone, estava escondido ali atrás. E em cima da mesa só ficava o essencial: teclado, mousepad, mouse, monitor e o microfone que eu utilizava, e um porta-caneta para utilizar para estudar ou anotar algumas coisas. De resto, não tinha nada em cima da mesa que atrapalharia, era só o essencial em cima da mesa, e é um setup que eu gostei muito de montar. E eu quero fazer esse teste agora com o meu setup atual ainda, que tá com a mesa branca. Isso é assunto para outro vídeo e outro momento. Porém, um setup que eu gostei muito de montar foi nesse estilo, um estilo mais minimalista. Aqui também já tinha feito uma grande mudança no meu PC, que foi adicionar minha placa de vídeo, que é a placa de vídeo que eu tenho até hoje ainda,
que é uma RTX 3050 e eu tô pagando ela ainda, não terminei de pagar, mas valeu cada centavo entre aspas, pois eu paguei um preço a mais do que deveria na placa de vídeo, porém o tanto uso que eu fiz dela, jogando, gravando vídeo, qualquer outro uso pra mim já se pagou, então não tem tanto problema. Porém, eu poderia ter pego uma placa com o mesmo desempenho mais barato na época, mas já era, já foi. E foi um setup que eu gostei muito e eu quero fazer esse setup novamente. Só fazendo uma organização simples já faz bastante diferença para um setup. E aqui, como pode ver, já mudou novamente bastante coisa. Como eu voltei a mesa ao preto, troquei meu mousepad, que tá com o mousepad PK41. Mousepad que eu gosto muito também, esse mousepad, a superfície dele. Já queria mais voltar pro Ctrl. E a maior mudança que dá pra ver foi que voltou o PC para cima da mesa, que aqui já estava com o PC novo montado, que é a configuração que eu tenho hoje em dia. Um R5 4500, 16 GB de RAM DDR4, RTX 3050, 512 GB de SSD, M.2, 1 TB de HD que eu tenho dividido entre HD de 3 polegadas e meia, o Mancer Goblin e a fonte 450 da Corsair. O teclado continua o Lakshmi, mouse também continua o Vibe Mini. E aqui já está o setup mais recente, basicamente, entre aspas. Essa foto aqui eu tirei antes de colocar meu teclado novo, que é o GMK67. Aqui já é o setup já novamente evoluído, que já fiz bastante mudança novamente, como a mesa que eu envelopei de branco, a cadeira, que também foi mais um investimento muito bom que eu fiz pro meu setup. Já falei várias vezes aqui que algumas mudanças que eu fiz foi essenciais, foi muito boa, mas a cadeira também não dá para discordar, não dá para tirar esse mérito dela, que uma cadeira boa no setup dá muito mais vontade de ficar no setup para jogar, para utilizar ele. Então foi outro investimento muito bom que eu fiz no meu setup. O PC continuou o mesmo, a mesa mesma, o mousepad, o mouse mesmo. E o teclado eu só tinha feito a customização nele de deixar a base do Redragon Lakshmi branca. E acho que cap ele ficar meio dividido, meio preto e meio branco. E após esse setup aqui já chegou no nível atual. Que eu vou deixar uma apresentação dele, meio que um clipezinho aí para mostrar como ele tá atualmente, já com toda essa evolução de setup que eu fiz. Bom, essa foi toda a evolução do meu setup. Foi algo que eu demorei para construir, para chegar nesse nível. Demorei mais ou menos 3 anos e meio para conseguir chegar nesse setup atualmente, que não está completo, está quase completo, já está 80% do caminho andado, mas tem coisa ainda a ser feito. Para chegar nesse nível de setup eu economizei bastante. Acabei gastando também bastante, pois tem coisa que eu comprei que eu não tinha necessidade, ou gastei muito dinheiro à toa, me desesperando, comprando coisa sem necessidade, ou comprando coisa que era muito caro, sendo que eu podia esperar mais um pouco e pegar algo mais barato, mais custo-benefício. Acho que acabei gastando mais e pegando algo pior. Mas é aquilo de aprendizados. Eu demorei 6 anos, aprendi muito, gastei muito, economizei muito. E é algo que eu não me arrependo um pouco, pelo menos, pois foi aprendizado. Que serviu como aprendizado para mim, para construir esse setup. Esse vídeo aqui eu não vou falar muito sobre valores de quanto eu gastei. Eu preferi fazer um vídeo separado somente sobre isso, sobre tudo que eu gastei, separando sobre cada peça, cada parte do setup. Então futuramente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre o preço que eu gastei no setup para montar algo nesse nível aqui e quanto mais ou menos eu gastaria para montar hoje. E bom, esse foi o vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado também e mostrado para quem quer montar o setup que não precisa se afobar ou desesperar para montar um setup bom. Que às vezes pode demorar 1, 2, 3 anos, mas que aquele sonho que você tem vai conseguir se realizar, vai conseguir montar seu setup. Às vezes nem precisa ser somente relacionado ao setup, mas se manter calma, tudo vai dar certo e os sonhos vão conseguir se realizar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.